Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Levítico. Ontem nós vimos o capítulo 7 e hoje eu vou unir, amados, os capítulos 8 e 9. Porque no 8 nós vemos a ordenação de Arão e de seus filhos, todo o ritual estabelecido por Deus para a ordenação de Arão e de seus filhos. Então, os irmãos podem realizar a leitura de Levítico capítulo 8 e vão ver todas as ofertas, tudo que Deus instruiu Moisés a fazer para ordenar Arão e os seus filhos como sacerdotes. E daí o capítulo 9, nós vemos o início do ministério sacerdotal. E o devocional que eu quero compartilhar com os irmãos está exatamente aqui no capítulo 9. Então, Arão e seus filhos foram ordenados como sacerdotes. Foi um ritual que durou 7 dias. E a partir do 8º dia, eles já estavam aptos para exercerem a sua função sacerdotal. E aí, 8 dias depois, Moisés convoca Arão e os seus filhos e todas as autoridades de Israel para que se fizessem algumas ofertas, alguns sacrifícios. Deus havia solicitado isso para quê? Para que Deus revelasse a glória dele para o povo. Então eu quero ler os versículos 5 e 6 e depois eu vou ler dos versículos 22 ao 24. Então o capítulo 9 começa com Moisés convocando ali o povo, os sacerdotes, as autoridades, para quê? Para realizar os primeiros sacrifícios feitos pelo sacerdote Arão e seus filhos, que tinham acabado de ser ordenados. Então, no versículo 5 e 6 do capítulo 9, diz assim: Levaram então tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: Foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. E aí Moisés vai falar com Arão sobre todas as ofertas que precisariam ser feitas, realizadas ali, para que a glória do Senhor aparecesse. E Arão e seus filhos fazem exatamente como Deus havia ordenado por meio de Moisés. Daí vem os versículos 22 ao 24, que está escrito assim: Depois, Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Aleluia! Amados, aqui nós vemos Deus estabelecendo o início do ministério sacerdotal, o ministério levítico. E aqui nós vemos Arão e os filhos entregando, oferecendo todas as ofertas, assim como Deus havia ordenado, e Deus tinha ordenado isso para que ele se revelasse a todo o povo, para que ele se mostrasse glorioso a todo o povo, para que o povo se tornasse participante dessa glória, não apenas os sacerdotes, não apenas Moisés, não apenas as autoridades, mas todo o povo. E aqui nós vemos que então a glória do Senhor apareceu a todos eles, se manifestou saindo fogo da presença do Senhor e consumindo todo o holocausto e todas as porções de gordura sobre o altar. E quando o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Amados, quando nós lemos esse texto aqui e nós trazemos para os nossos dias hoje, Jesus já foi o sacerdote perfeito, o nosso sumo sacerdote, que realizou
toda oferta e sacrifício exatamente como havia sido estabelecido por Deus, para que por meio dessa oferta, desse sacrifício que Jesus Cristo ofereceu, entregando-se a si mesmo, eu e você pudéssemos nos tornar participantes da glória de Deus. Jesus Cristo fez exatamente como Deus ordenou, e por causa disso, agora nós podemos nos tornar participantes da glória de Deus. Mas como que nós fazemos isso? Como que vamos nos tornar participantes? Aqui nós vemos uma condição. Deus disse: vocês vão precisar seguir exatamente essa regulamentação que eu vou passar, são essas ofertas que precisam ser feitas e dessa forma que precisam ser realizadas para que eu mostre a minha glória para todo o povo, para que eu me revele, para que eu me manifeste ao povo. E os sacerdotes foram lá e seguiram exatamente o que Deus estabeleceu. Como eu já falei, Cristo Jesus já foi essa oferta perfeita. Mas será que hoje existe alguma condição para que eu e você nos tornemos participantes dessa glória de Deus? Hebreus vai nos falar isso, vai nos responder essa questão, essa pergunta. O que será que nós precisamos fazer? Aqui, os sacerdotes precisavam obedecer tudo o que Deus havia ordenado. E hoje, que Cristo Jesus já foi essa oferta perfeita, será que eu e você precisamos fazer alguma coisa? Existe alguma condição para que eu e você, de fato, nos tornemos participantes dessa glória? Então, primeiro, antes de eu ler o texto que é enfático sobre essa condição que existe para nós, eu quero primeiro ler um outro texto que deixa claro que Cristo Jesus é a manifestação, é o resplendor da glória de Deus. Então, para nós nos tornarmos participantes, contemplarmos a glória de Deus, é nós nos tornarmos participantes de Cristo, contemplarmos a Cristo Jesus. Isso está ali em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler a parte A do versículo 3, que diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, ali em Levítico, Deus queria se revelar, queria mostrar a glória dele ao povo e ele estabeleceu algumas condições para isso. Hoje, amados, Cristo Jesus já foi esse sacrifício perfeito e ele mesmo é o resplendor, a manifestação da glória de Deus. E para nós nos tornarmos participantes, para nós contemplarmos essa glória que é revelada na pessoa de Cristo Jesus, aqui o texto de Hebreus, no capítulo 3, vai nos revelar qual é a condição. Às vezes nós não vemos isso como sendo uma condição, mas é. Então eu quero ler esse texto com os irmãos e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, o capítulo 3, o versículo 12 até o 15 está escrito assim, de Hebreus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Amados, veja aqui que a palavra está nos dizendo que nós devemos ter cuidado para que nós não tenhamos um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, nós devemos nos encorajar todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Veja que a Bíblia é enfática, durante o tempo que se chama hoje, para que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Por quê?
porque o engano do pecado endurece o nosso coração e nos torna incrédulos. E nós começamos a nos afastar do Deus vivo, começamos a nos afastar da glória de Deus, que é Cristo Jesus. E aí vai o versículo 14, que é a chave para esse nosso entendimento. Pois passamos a ser participantes de Cristo, ou seja, pois passamos a ser participantes da glória de Deus, do resplendor da glória de Deus, que é o que nós lemos ali, que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Então, nós passamos a ser participantes da glória de Deus, de Cristo Jesus, desde que, esse desde que impõe uma condição. Ou seja, existe uma condição para que, de fato, eu me torne participante de Cristo, ou seja, me torne participante da glória de Deus. Qual é a condição? Desde que nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Desde que nos mantenhamos crendo todos os dias da nossa vida. Por isso que nos versículos anteriores diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, porque o ontem já passou, o amanhã ainda não existe para nós, é o tempo que se chama hoje. Encorajem-se todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Por quê? Porque o engano do pecado vai nos afastando da glória de Deus, vai nos afastando de Cristo Jesus. Amados, por isso que eu sempre menciono com os irmãos que a fé, a vida do justo é pela fé. E a fé é algo que é dinâmico. A fé precisa ser exercitada todos os dias da nossa vida. Não tem como nós vivermos pela fé se nós aplicarmos fé, ou seja, confiança na obra de Cristo Jesus, uma vez por mês, uma vez por semana. Não! Nós precisamos exercer a nossa fé, a nossa confiança todos os dias da nossa vida. Olha o que a Bíblia diz aqui. Nós já passamos a ser participantes de Cristo, ou seja, participantes da glória de Deus. Cristo já fez uma obra completa. Já foi o sacrifício, o holocausto, a oferta pelo pecado, a oferta de comunhão. Tudo que o povo estava oferecendo aqui em Levítico, que nós lemos no capítulo 9, Cristo Jesus já foi essa oferta, seja o holocausto, seja a oferta pelo pecado, seja a oferta de comunhão. Cristo já fez tudo isso. Uma obra perfeita em nosso favor. Agora nós passamos a ser participantes dessa glória que ele conquistou, porque ele é o resplendor da glória de Deus, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ou seja, desde que, de fato, nós continuemos a crer desde o dia em que nós nascemos de novo. Precisamos manter essa confiança e essa fé todos os dias da nossa vida. Não tem como nós vivermos pela fé apenas um único dia. Não tem como nós vivermos pela fé apenas uma vez por semana, como eu mencionei. E aí talvez os irmãos pensem, mas como assim? Viver pela fé, o que significa isso de uma forma mais prática? Porque muitas vezes nós falamos, mas eu vivo pela fé. Eu creio em Cristo Jesus. Mas será que de fato nós vivemos pela fé? Ou algumas vezes a incredulidade tem tomado conta do nosso coração? Veja que aqui em Hebreus diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Nós não podemos alimentar a incredulidade. Nós precisamos abandonar toda forma de incredulidade da nossa vida. E aí eu quero compartilhar aqui com os irmãos 5 características que Cristo Jesus realizou na sua obra, no seu sacrifício, e que nós precisamos crer, porque a nossa fé, ela tem um alvo. Qual é o alvo da nossa fé? É Cristo Jesus, é a suficiência da obra de Cristo. Ou seja, nós nos tornamos participantes da glória de Deus, nós nos tornamos participantes de Cristo Jesus, da plenitude de Deus, desde que nos apeguemos com confiança
a tudo o que Cristo Jesus realizou em nosso favor. Então, a condição é manter uma vida de fé. Por isso que é todos os dias, por isso que a palavra fala tanto sobre perseverança. Perseverar é manter a fé na suficiência de Cristo Jesus. E aí eu quero mencionar aqui com os irmãos essas 5 características que Cristo Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário e que nós precisamos manter a nossa fé diariamente nisso, naquilo que Cristo fez por nós. Porque quando nós nos afastamos disso, quando nós deixamos de crer naquilo que Cristo Jesus realizou, nós começamos a ser endurecidos pelo engano do pecado. E de repente a incredulidade começa a invadir o nosso coração. E quando a incredulidade invade o nosso coração, nós abandonamos a confiança que tivemos no princípio. Ao invés de fazer o que a Bíblia diz, nos apegar até o fim à confiança, nós começamos a abandonar, a largar, a deixar para lá a confiança que nós tivemos. E aí começamos a viver de uma forma a confiar na sabedoria humana, a confiar no nosso próprio entendimento. Então, a condição, amados, para que de fato nós nos tornemos participantes da glória de Deus é levar uma vida de fé todos os dias da nossa vida. Então, essas 5 características que nós precisamos entender que Cristo Jesus já realizou para nós e que é importante nós mantermos a nossa confiança nessas verdades. São 5 características que são 5 verdades da obra consumada de Cristo Jesus em nosso favor. Então, a primeira delas é o perdão dos pecados. Nós precisamos crer, precisamos manter a nossa confiança de que, de fato, Cristo Jesus nos perdoou todos os nossos pecados. Amados, quando nós começamos a desacreditar, ou seja, deixamos que a incredulidade tome conta do nosso coração nessa área, nós começamos a nos afastar de Deus. Por quê? Porque achamos, não, esse pecado aqui é muito grande, esse acho que ele não perdoou. Esse acho que eu preciso fazer alguma coisa para que, de fato, eu possa receber o perdão. Não, amados, nós precisamos manter a nossa confiança completa todos os dias da nossa vida de que, de fato, todos os nossos pecados foram perdoados. Outra verdade, outra característica que precisamos alimentar essa confiança de que Cristo Jesus nos resgatou do império das trevas. Precisamos crer que de fato o Senhor nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Precisamos crer nisso, alimentar a confiança nessa verdade. Porque senão nós começamos a achar que nós pertencemos ao império das trevas. E se nós achamos que pertencemos ao império das trevas, começamos a achar que o diabo tem mais poder sobre as nossas vidas do que Cristo Jesus. Não, o Senhor já nos resgatou do império das trevas. O domínio sobre nós não é mais de Satanás. O domínio sobre a nossa vida agora é Cristo Jesus. É Ele que lidera a nossa vida. É Ele que reina sobre a nossa vida. É Ele que de fato é o Senhor sobre a nossa vida. Precisamos alimentar essa confiança. Amados, essa confiança nos dá ousadia para viver de fato como aqueles que foram redimidos. Se nós duvidamos disso, como que vamos viver de fato uma vida de redenção? Será mesmo que eu fui resgatado? Será mesmo? Então precisamos manter essa confiança todos os dias da nossa vida. Terceira característica ou terceira verdade que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, a justificação. Nós somos justos diante de Deus, ou seja, somos aceitáveis. Todo aquele que crê em Cristo Jesus se tornou justo diante de Deus. Somos a justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. O pecado recebeu o seu salário, que era a morte, e Jesus ressuscitou, não permaneceu morto, para que todo aquele que nele crê, receba essa justificação. Precisamos alimentar a confiança nisso todos os dias da nossa vida. Senão, se nós não nos vermos como justificados, nós vamos achar que o pecado ainda tem domínio sobre nós. Não tem. Por isso que a Bíblia diz: considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus.
Então é outra verdade que nós precisamos alimentar, é a confiança que nós precisamos alimentar todos os dias da nossa vida. A quarta característica ou quarta verdade é a regeneração, ou seja, é a nova vida. Sim, nós recebemos uma nova vida, não somos mais a mesma pessoa. Por mais que o nosso corpo físico não tenha mudado, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Temos um espírito regenerado, no qual o Espírito Santo de Deus habita, vive. Amados, isso nós precisamos crer e alimentar essa confiança. Eu nasci de novo, o Senhor me deu uma nova vida e é por meio dessa vida que eu vou viver. Isso nos ajuda a nos desprender, a nos desvencilhar de todo o pecado que vem contra a nossa vida, de todos aqueles hábitos ruins, de todas aquelas práticas ruins da velha natureza. Quando nós confiamos que de fato Cristo Jesus já nos regenerou, ele fez uma obra completa que trouxe uma nova vida. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo da carne, eu agora posso viver por meio da minha nova vida espiritual, rendida ao Senhor Jesus. Precisamos alimentar a confiança nessa verdade todos os dias da nossa vida. E a última característica, não são todas, né? Porque se nós formos mencionar tudo que Cristo Jesus realizou na sua obra, são muitas coisas, mas eu quis trazer essas 5 que considero importantes para a nossa caminhada cristã, na nossa vida prática. Então, a quinta verdade, ou quinta característica, é a filiação. Todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe o direito de se tornar filho de Deus. E como filhos de Deus, nós temos o Espírito de Cristo vivendo em nós, como está escrito em Gálatas. O Espírito de Cristo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso está em Romanos. Lá em Gálatas diz: o Espírito de Cristo que clama, Abba, Pai, Paizinho. Ou seja, nós podemos nos relacionar com Deus. Não aquele Deus distante de nós, mas como o nosso Pai, que nos ama incondicionalmente. Amados, nós precisamos alimentar essas verdades. Por isso que a Bíblia diz aqui em Hebreus que nós precisamos o quê? Desde que nos apeguemos com confiança àquilo que nós cremos no princípio. Ou seja, precisamos perseverar em crer. Essa é a condição para que nós, de fato, sejamos participantes da glória de Cristo Jesus. Para que nós participemos hoje dessa nova vida e também participemos da glorificação. Amados, essa é a nossa esperança. Sabe, a nossa esperança não está nessa vida aqui. Essa vida aqui é apenas um pequeno momento de toda a eternidade. Mas é nesse pequeno momento que nós tomamos as decisões que afetarão toda a nossa eternidade. Por isso que a gente precisa se render a Deus e nos manter crendo no Senhor, confiando no Senhor todos os dias da nossa vida. Essa é a condição que está escrito ali em Hebreus. Vocês já se tornaram participantes de Cristo, ou seja, da glória de Deus, desde que, ou seja, é uma condição, desde que vocês se mantenham confiantes todos os dias da sua vida. Ou seja, aqui nos mostra que a caminhada de fé é uma caminhada de perseverança. Aqui nos revela que, de fato, a fé é algo que é dinâmico e que precisa ser exercitado por nós todos os dias da nossa vida. Que eu e você alimentemos a confiança nessas verdades. Amados, quando nós alimentamos a confiança na suficiência de Cristo Jesus, e aqui eu trouxe algumas características dessa suficiência, que é o perdão dos pecados, o nosso resgate, a nossa justificação, a nossa regeneração, a nossa filiação. Quando nós confiamos, nós começamos a viver de fato como filhos de Deus que somos, porque começamos a nos ver como Deus nos vê, como perdoados, como justificados, como resgatados, como regenerados, como filhos. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Por isso que precisamos alimentar a nossa confiança nessas verdades. Amados, a nossa fé não é na nossa própria fé, não podemos ter fé na fé.
Isso não nos levará a lugar algum, a não ser um lugar de arrogância, prepotência e orgulho, achando que é a nossa fé que é mais poderosa. Não. Deus diz que nós não precisamos ter uma fé muito grande, desde que ela esteja colocada no lugar correto. Ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas se ela for colocada em Cristo Jesus, ela será eficaz. Então não é sobre o tamanho da nossa fé, mas é se a nossa fé é uma fé que está colocada no lugar correto, que é Cristo Jesus, a suficiência da sua obra, da sua palavra. Por isso que nós já somos participantes de Cristo, porque cremos em Cristo. Cristo realizou uma obra completa para que isso se tornasse possível. Mas nós mantemos isso por meio do quê? Por meio da fé. Então a Bíblia diz: cuidado para que ninguém tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Como que nós nos afastamos do Deus vivo? Quando vamos perdendo a fé, quando vamos perdendo a confiança. Por isso que não é fé na nossa fé, não é fé nas situações, nas circunstâncias. Eu tenho fé nesse trabalho, vai dar certo esse trabalho, eu vou conseguir. Eu tenho fé nesse ministério, eu tenho fé nessa situação aqui, eu tenho fé nesse voto que eu fiz com Deus. Não, amados, a nossa fé precisa estar na pessoa de Jesus Cristo, plenamente em quem Jesus Cristo é, na obra dele, na sua palavra. Quando a nossa fé, a nossa confiança é alimentada em Cristo Jesus, na suficiência de Cristo Jesus, aí sim, nós vamos o quê? Desfrutando da glória de Deus. Porque a Bíblia nos ensinou isso hoje. Desde que, vocês já são participantes, desde que permaneçam confiando. Do mesmo jeito que vocês confiaram lá no início, quando vocês receberam Cristo Jesus. Amados, que eu e você, nós possamos alimentar essa caminhada de fé e sabendo que a nossa fé tem um alvo bem específico, que é Cristo Jesus e tudo que engloba a verdade contida em Cristo. Por isso eu quis compartilhar essas 5 características, 5 verdades que estão contidas em Cristo Jesus, porque são 5 verdades que quando nós negligenciamos, nós não alimentamos a nossa confiança nessas verdades, nós começamos a dar ouvidos para o engano do pecado. E nós lemos ali em Hebreus que o pecado, o engano do pecado, ele endurece o nosso coração. E aí nós começamos a quê? A nos afastar de Deus, a nos afastar da glória de Deus. Então, que eu e você, nós vivamos todos os dias da nossa vida, todos os dias, pela fé, em confiança na suficiência de Cristo Jesus, crendo, dentre todas as coisas que englobam a verdade de Cristo, essas 5, que nós possamos crer no perdão dos nossos pecados, no resgate que Cristo Jesus proporcionou para nós, na justificação, na regeneração e na filiação. Se nós confiarmos nisso, com certeza nós começamos a nos ver como Deus nos vê e começamos a viver exatamente como filhos de Deus que somos, livres do pecado, livres do domínio da sabedoria desse mundo, livres da carne e começamos a desfrutar da vida do Espírito que Cristo Jesus já conquistou para nós. Queremos ser participantes da glória de Deus? Alimentemos a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a viver todos os dias da nossa vida pela fé, confiando plenamente na sua obra, confiando plenamente no perdão dos nossos pecados que o Senhor conquistou para nós, confiando plenamente no resgate que Cristo Jesus efetuou, nos resgatando do império das trevas e nos trazendo para o reino de Deus. Nos ajuda a viver pela fé na justificação. Por causa de Cristo, agora nós somos justos diante do Senhor. Nos ajuda a crer todos os dias que nós somos uma nova criação e porque somos uma nova criação podemos deixar para trás toda a vida da velha natureza e nos revestir da nova natureza, criada à semelhança de Cristo Jesus em verdade, em santidade.
Que eu e os meus irmãos possamos crer todos os dias da nossa vida que somos de fato filhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo conquistou isso para nós. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, nós depositemos a nossa fé no alvo correto. Que eu e os meus irmãos perseveremos em crer, em confiar na obra consumada de Cristo Jesus, porque assim nós vamos enfrentar o que for preciso enfrentar aqui nessa terra, nós vamos viver o que preciso for viver aqui nessa terra, com alegria, com gratidão, com louvor nos nossos lábios, sabendo que o Senhor já nos perdoou, já nos resgatou, já nos justificou, já nos regenerou, já nos tornou seus filhos. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos nós possamos manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nós todos os dias alimentemos essa vida de confiança na suficiência de Cristo Jesus. Quando as adversidades vierem, quando os problemas surgirem, quando os sofrimentos chegarem à nossa vida, que nós possamos manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que Cristo Jesus é o Senhor da nossa vida, que o que Ele conquistou para nós é insuperável, inigualável. Ah, Senhor, que os leves, como diz a Tua palavra, os leves e momentâneos sofrimentos que nós passamos aqui nessa terra não se podem comparar com a glória que em nós será revelada. Que eu e os meus irmãos alimentemos isso no nosso coração, quando as dificuldades surgirem na nossa vida, que nós possamos manter o nosso coração e a nossa mente focados em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.